Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra Livro dos Médiuns. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer o nosso preparo então da obra Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão. Doação. Hoje quero lhes falar sobre doação. A caridade começa em casa. É preciso que estejam atentos e percebam as dificuldades que rodeiam aqueles que os cercam. A caridade deve ser também para consigo próprio, cuidar do seu corpo e da sua alma, procurar sempre um lenitivo para as suas dores e procurar manter seus espíritos em sintonia com os ensinamentos que nos foram passados pelo nosso grande mestre. A doação é espontânea e não deve exigir retorno. Isso deve ser lembrado sempre. Muitas vezes o retorno se fará através dos nossos entes queridos. A família é o núcleo que deve ser mantido. A união familiar eleva seus membros e molda o caráter. Procuram atravessar as dificuldades que se apresentam no convívio diário. Verão como a paz se dará. Mais uma vez lhes peço, rezem muito. A prece tem o poder mágico da transformação. Um bálsamo os embriagará sempre que suas preces forem feitas com fé, sem recitarem palavras. Palavras são somente palavras quando não lhes forem dadas a força do seu significado. Palavras ditas em vão não farão sentido. A palavra mais importante é o amor, em todas as suas formas. Uma palavra gentil muda uma atitude agressiva. Tentem procurar medir suas palavras, pois ao serem ditas serão registradas no éter. O verbo fez-se luz. A doação é feita por uma simples palavra, quando dita com sinceridade. Não se resguardem de dizer aquilo que seus corações estejam ditando. Não se acanhem por parecerem piegas. Espalhem palavras de amor em todo momento que puderem. Ouçam, entranhem-se da sabedoria que a doutrina cristã nos passou e verão como é fácil ser feliz. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na doce Virgem Maria. Que Francisco de Assis zele pelos seus sonhos. Então, com essa mensagem, vamos unir todos os nossos pensamentos em vibração de amor, de prece, levando o pensamento a Deus, ao nosso querido Jesus, que dê força para todos nós, abençoe nossos lares e familiares, que aqueles que estejam doentes recebam uma força extra, que pensem na sua condição de espíritos imortais, e aqueles que ainda não entendem isso, que recebam as melhores energias, nossas melhores vibrações de amor, para que tenham forças e, se Deus quiser, consigam a cura. A espiritualidade amiga está sempre junto a nós, fazendo verdadeiros milagres. Mas que o maior milagre seja da nossa transformação pelo amor, aproveitando o nosso tempo aqui na Terra. Que Jesus nos ilumine, nos inspire nesse estudo, e pedimos licença então para iniciar esse estudo de hoje. Que tenhamos um bom entendimento, graças a Deus. Então, meus amigos, nós estamos no Livro dos Médiuns, chegando no finalzinho do Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos fazer um estudo do capítulo 29, que fala das reuniões e das sociedades espíritas. Bem, hoje vocês vão ter que me aturar mais um pouquinho, porque não tem nenhum vídeo previsto. Então vamos tentar refletir bem sobre esse assunto. Eu vou tentar fazer um apanhado desse capítulo e conciliando com a parte prática dos trabalhos espirituais nas casas espíritas. E também falar um pouquinho sobre essa necessidade de espiritualização nesse nosso mundo em transição, num momento tão delicado. Esse capítulo começa no item 324 e fala das reuniões, dos tipos de reunião. Então, Kardec vai aqui relatar
as reuniões espíritas em geral, as reuniões frívolas, as experimentais, as instrutivas, e vai passear nessas reflexões que são muito úteis para nós. E vamos falar um pouquinho dos trabalhos que nós participamos. Bom, vou só pensar algumas frases de cada item. Na 324, as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens por permitirem que os que nelas tomam parte se esclareçam. Esse é um ponto realmente importante. As reuniões espíritas são sempre uma escola, seja que tipo de trabalho for. Um trabalho de tratamento, um atendimento fraterno, onde você escuta as pessoas com seus dramas. E nós aprendemos com isso. Nós fazemos uma correlação entre aquilo que a pessoa relata com a nossa própria vida. As reuniões mediúnicas, as palestras, tudo é assim de muito aproveitamento para todos nós. E ele vai continuar aqui, porque existe a permuta de ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Mas para que produzam todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais que vamos examinar, porquanto erraria quem as comparasse às reuniões ordinárias. Todavia, sendo afinal cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam. Por isso mesmo, suas condições intrínsecas também devem diferir. Segundo o gênero a que pertençam, podem ser frívolas, experimentais ou instrutivas. Bom, quando o Espiritismo veio até nós no século XIX, nós tínhamos as reuniões de diversas religiões, porque todos os grupos religiosos se reúnem e normalmente em torno de rituais. Então você tem a missa, que tem o seu ritual. Cada grupo religioso tem o seu ritual. O Espiritismo veio com uma proposta um pouco diferente. Primeiro, como uma ciência de observação, e é isso que é o Espiritismo, o estudo do espírito. Eu já fiz uma analogia no passado, vou repetir. A astronomia é uma ciência de observação, né? Você aponta o telescópio para os astros e começa a deduzir uma série de coisas, observando os astros. Galileu foi o grande iniciador, né, dessa ciência de observação, que hoje conta com computadores, satélites que têm telescópios e por aí vai. O Espiritismo também é uma ciência de observação, só que nós observamos o quê? O espírito. E qual é o telescópio que o Espiritismo usa? O médium. Vamos fazer essa comparação. Então, nós observamos o mundo espiritual através dos médiuns e tiramos conclusões. E da mesma maneira que na astronomia você tem uma série de métodos que você usa para observação, Kardec criou métodos. Esse foi o grande trabalho dele. O Livro dos Médiuns não deixa de ser um grande compêndio sobre mediunidade com métodos, para que os médiuns, né, sigam essas orientações. E todos que trabalham com os médiuns também as sigam. E todo esse trabalho depois teve complementações em outras obras, mas a base sobre mediunidade é o Livro dos Médiuns. Então ele vai falar um pouquinho das reuniões frívolas no item 325. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias. Às vezes tem umas palavras que a gente dá um nó na língua, né? Essa eu não conhecia, facécias. Cabe aí procurar no Google. Dos espíritos levianos.
com as brincadeiras, aos quais muito agrada essa espécie de assembleia a que não faltam por gozarem nelas de toda a liberdade para se exibirem. Essas reuniões frívolas na casa espírita, isso não tem sentido, né? Mas é muito comum entre, às vezes, jovens, e aí as mulheres que estiverem me assistindo, talvez já tenham feito aquela brincadeira do copo, né? Eu nunca participei disso quando era jovem, mas depois fui descobrir que muitas das minhas amigas brincavam lá com o copo, faziam perguntas e respondiam. Os espíritos estavam ali por trás. E aquilo não era compreendido, era levado como uma brincadeira. E às vezes assustava alguns. Então, reuniões frívolas são aquelas que vão participar espíritos brincalhões, espíritos que não estão ali para coisas sérias. 326. As reuniões experimentais têm particularmente por objeto a produção das manifestações físicas. Essas já são reuniões que têm por objetivo um estudo mais aprofundado. Então, nós tivemos, por exemplo, com o médium Peixotinho, que eu sempre cito aqui, várias análises, vários estudos. O Chico Xavier participou das reuniões com Peixotinho, onde acontecia uma materialização de espíritos. Em algumas casas isso acontece, mas é uma coisa rara, restrita, que não é feita para exposição. É com uma finalidade útil de estudo, e normalmente essas reuniões onde tem envolvido o ectoplasma, a finalidade delas é tratamento físico, pessoas com problemas de saúde. E, eventualmente, pode acontecer materialização, mas a materialização é rara. Eu participei mais de 20 anos dessa reunião e nunca teve materialização. Era só para tratar as pessoas com problemas físicos, tá? Para muitas pessoas são um espetáculo mais curioso que instrutivo. Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos, quando ainda outra coisa não viram, e se voltam inteiramente para a pesquisa dos artifícios. Na época de Kardec, várias pesquisas foram feitas, pessoas participaram, e médiuns sérios e cientistas sérios, como William Crookes. Então, eu vou pular essa parte. Nas casas espíritas hoje, as reuniões experimentais talvez até precisassem ser mais feitas. Uma vez eu assisti o Carlos Bacelli comentando uma coisa que eu concordo com ele, que ele diz que o movimento espírita carece de pesquisa, porque a pesquisa fez parte do início do espiritismo. O espiritismo nasce por pesquisa de Kardec. Então, hoje nós estamos numa dinâmica de trabalho e não se dedica tanto tempo à pesquisa. Talvez uma exceção seja a AME, Associação Médico Espírita, que, aliás, é muito qualificada para fazer isso, com profissionais que são médiuns e com toda a aparelhagem, instrumentos que existe hoje para se verificar a ação do cérebro durante uma incorporação e coisas desse tipo. Tá bom? No item 327, as reuniões instrutivas apresentam caráter muito diverso. E como são as em que se pode aurir o verdadeiro ensino, insistiremos mais sobre as condições a que devem satisfazer. Então, a primeira de todas é que sejam sérias, na integral acepção da palavra. Importa se persuadam todos que os espíritos cujas manifestações se desejam são de natureza especialíssima, que não podendo o sublime aliar-se ao trivial, nem o bem ao mal, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a bons espíritos. Então, reuniões de instrução, onde os espíritos vão passar instruções, elas também são muito úteis, são reuniões sérias, e muitas vezes na casa espírita os médiuns precisam de uma orientação, né? 328. A instrução espírita não abrange apenas o ensino moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é possível. Em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência.
Então, essas reuniões instrutivas, elas podem ter um caráter até científico, como a própria AME está fazendo, e onde gera alguns trabalhos. Eu acredito que daqui a um tempo vão surgir muitos trabalhos sérios de pesquisa e muitas informações bem confiáveis desses trabalhos que grupos como a AME realizam, né? 329. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominados por toda a presunção de infabilidade. Ou seja, o estudo, no caso aqui específico da mediunidade, dá aos médiuns as condições de trabalho, para que eles não se achem infalíveis, para que eles façam uma autoanálise, análise das suas comunicações, quando eles tiverem ciência disso. E as pessoas que trabalham junto aos médiuns ostensivos também precisam conhecer as nuances que existem nesse contato com o mundo espiritual e com relação ao próprio médium, a questão do animismo, a questão, às vezes, de um médium que está desequilibrado. Enfim, é um assunto que envolve até a psicologia, não só do encarnado como do desencarnado. Então, o estudo é fundamental para que se realize um bom trabalho na casa espírita e para que o médium saiba usar a sua mediunidade, para que o médium perca o medo da mediunidade, medo de trabalhar, porque eu conheço vários que têm medo de usar a mediunidade, porque pode acontecer isso, porque pode acontecer aquilo, e o estudo, e sobretudo, através do estudo, se formar um grupo confiável, onde as pessoas se apoiam, é muito importante, porque esse é um outro fator, formar um grupo sólido de pessoas que se gostam, de pessoas que confiam uma nas outras para realizar um bom trabalho espiritual. Vou pular aqui para o item 331 e vamos fazer algumas reflexões maiores sobre o que vai ser dito aqui. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se houver compreendido bem o que foi dito sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Então, essa vibração em uníssono me faz lembrar, por exemplo, os trabalhos de tratamento lá no MAP. No caso, eu estou me recordando aqui do Recreio, do Polo do Recreio, que é onde eu frequento mais, onde às sextas-feiras nós nos reunimos. A partir de 16 horas a casa é aberta, as pessoas chegam, tomam um passe, sentam no salão, e por volta de 17 horas nós começamos canções e preces para aquele grupo se harmonizar e também para nós criarmos uma sintonia melhor com a espiritualidade. De que forma? Os espíritos, conforme foi dito aqui, são sensíveis à ação do nosso pensamento. E quando um grupo está vibrando em uníssono no bem, isso dá um efeito vibratório muito positivo, não só para o ambiente, mas para as próprias pessoas.
O que acontece? Quando você vai numa casa espírita, quando as pessoas que procuram a casa para tratamento estão com problemas. Algumas vivem dramas imensos. Existem pessoas com doenças sérias, pessoas que se separaram, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que estão numa situação material difícil, procurando apoio, enfim, gente sofrendo. Então, se num salão você tem, por exemplo, 120 pessoas, cada uma pensando nos seus dramas, aquela vibração ali é uma. Se você muda o foco do pensamento dessas pessoas para preces e canções com um fundo evangélico, canções que sejam conhecidas, bonitas, que motivem as pessoas para cantar, isso já muda a vibração do ambiente da pessoa. Então, toda reunião é um ser coletivo. E a espiritualidade, ela sempre está unida. Toda casa espírita tem 2 andares, vamos dizer assim, dos encarnados e dos desencarnados. Do lado de lá, eles estão unidos em prece, em bons pensamentos. Então, quando o grupo do lado de cá gera uma boa vibração, isso auxilia a esses espíritos que venham até nós e que possam realizar um bom trabalho. Lá no MAP, eu me lembro, o nosso dirigente às vezes incorpora lá um espírito, que é um alemão, que deixa mensagens muito breves. Ele foi, um alemão, e ele fala assim com sotaque, como é bom o barulho do silêncio. O que ele quer dizer com isso? Como é bom quando nós encontramos as mentes mais calmas, os corações abertos, para que nós, os espíritos, possamos trabalhar. Como é bom vocês se esforçarem para deixarem um pouquinho fora daqui as dores que vocês carregam e vocês pensarem em se ajudarem também. Porque esse é o grande trabalho da casa espírita. É a pessoa que participa entender que ela precisa mudar, que ela precisa se transformar, que aquela dor é a dor de muitas pessoas. Os próprios trabalhadores da casa têm as suas dores, ninguém está isento das dores. Então, quando a pessoa se vê como um ser espiritual e ela busca superar essas dores e substituir maus pensamentos por bons pensamentos e pensa em progredir moralmente, essa é a grande cura espiritual, na verdade. E todos buscam a cura quando vão numa reunião de tratamento. Essa cura pode ser do corpo, do espírito, mas sempre o espírito precisa ser sensibilizado, tá bem? Bom, outra reflexão aqui sobre o trabalho da casa espírita, sobre as reuniões. Esse momento aqui, em que nós ainda estamos vivendo uma pandemia, embora esse estudo vá ficar gravado e possa ser acessado no futuro, se Deus quiser, sem essa situação que nós vivemos hoje, em 2021 ainda, no início, essa reunião é uma reunião espírita, diferente, porque nós não estamos num ambiente cheio de encarnados. Cada um está na sua casa, no seu local de trabalho, seja onde for, e está ligado a esse estudo. Ligado não tanto a mim, mas ligado à espiritualidade, ligado aos seus espíritos protetores. Porque quando você coloca a sua mente em sintonia com a espiritualidade, os espíritos estão lá. Então, esse é um momento também de união de pensamentos. Mesmo que a pessoa acesse essa gravação desse estudo fora do horário que vai ao ar, porque nesse horário tem a vantagem de ter muita gente unida em pensamento, mas mesmo isoladamente isso tem um efeito junto à espiritualidade. Pessoal, seguinte, nós estamos vivendo um tempo muito delicado, é preciso que todos tenham consciência disso e que tenham uma visão positiva, tá bem? Visão positiva. Nós estamos em período de grande transformação na Terra. Nós temos repetido isso toda hora. Jesus está realizando um trabalho gigantesco de separação dos espíritos muito violentos, daqueles que têm várias encarnações e que não aproveitaram essas encarnações
e que estão indo para um outro orbe. Nós já temos a disposição de mudança, de transformação, de reforma íntima. E nós, numa casa espírita, além de nos tratarmos, temos que nos colocar à disposição da espiritualidade maior. Todos nós podemos ser co-construtores de um mundo melhor, se nós soubermos trabalhar as nossas dores, porque nós vamos ter, elas são nossas, só nossas, mas depende muito de como cada um reage a essas dores. Mesmo dolorido, mesmo triste, nada impede que você estenda a mão aos outros. Eu dou o exemplo daquele soldado, né, que está na batalha e ele levou um tiro, ele está ensanguentado, mas ele ainda consegue caminhar. E ele vê um amigo dele caído que não pode se mover. Ele se arrasta, vai até lá, pega aquele outro e traz arrastando para um local mais seguro para que ambos possam ser atendidos. Assim é a nossa vida nesse planeta Terra. Por maior que seja a nossa dor, mesmo que nós tenhamos que ir nos arrastando, nós temos que resgatar irmãos nossos, pessoas que às vezes são muito queridas nossas e que estão passando por dificuldades. E essa força interior que nós temos é capaz de milagres, junto com a espiritualidade. Não tenham dúvida disso. É como Jesus falou: vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer e muito mais. Cada um de nós, cada um de vocês precisa entender quem vocês são. Vocês são realmente filhos de Deus. Vocês são uma inteligência nesse mundo cercada de matéria. Nosso corpo físico é matéria, o nosso corpo espiritual é matéria. O espírito, o que é? É espírito, é uma luz, é uma inteligência, uma centelha. Nós somos parte desse universo. Nós temos irmãos elevadíssimos que olham por nós. É hora de nós colocarmos para fora o nosso potencial, superarmos as dores. Nos tratamentos, nos trabalhos, além da espiritualidade ajudar, é preciso que os médiuns acreditem no seu trabalho. É preciso que as pessoas que estão participando do trabalho acreditem que elas podem se curar, que elas se abram para isso. E não simplesmente esperar algo que vem de fora, como uma varinha mágica, que vai trazer a cura de uma doença física, de uma separação, da perda de um ente querido. Não. Cada um de nós tem que fazer parte desse processo. Uma reunião é um ser coletivo, como disse Kardec. E os que buscam tratamento são parte da reunião, mas são atores também. São espíritos. Todos nós, todos vocês são tão espíritos como os espíritos que nos atendem. Acreditem nisso, pensem nisso. E vocês todos têm potencial para chegar num nível em que vão estar atendendo irmãos que sofrem sem carregarem tantas dores dentro de si. A Terra está se transformando e vai se transformar pelo amor. Vão ficar aqui os espíritos que já têm propensão para o bem e que já pensam no bem, que já fazem o bem. Os muito violentos estão sendo afastados. A Terra está mudando e nós vamos ser coparticipadores dessa mudança do planeta, de prova e expiação para a regeneração. Acreditem em Deus, acreditem nos espíritos, mas acreditem em vocês. Então, quando vem uma dor muito forte, uma doença, o medo do desencarne, como tem muita gente nessa situação da Covid, né? com receio, com medo, até com sua razão, mas que isso não tome conta de cada um, fazendo com que entre em pânico, porque desencarnar todos nós vamos. Eu já disse e repito aqui, o grande problema para nós, quando se fala de desencarnação, não é a desencarnação em si, é como nós vamos estar naquele momento.
Como que nós vamos nos apresentar do lado de lá? Cheio de dores, raiva, mágoa, falta de perdão? Esse é o grande ponto. Então busque resolver essas questões agora, enquanto nós estamos a caminho, como disse Jesus. Então se reconcilia com seu adversário, que pode ser alguém fora, mas às vezes o adversário está dentro de nós, porque nós às vezes somos o nosso adversário. Nós não trabalhamos as nossas dores, as nossas imperfeições, e nós temos que fazer isso. E o trabalho mediúnico é maravilhoso para isso. É uma oportunidade que Deus dá. Ninguém vem médio extensivo à toa, e ninguém trabalha numa casa espírita à toa. Se nós temos rituais, conforme eu disse, em muitas instituições que não são espíritas, na casa espírita, nós deixamos os rituais de lado e tentamos arregaçar as mangas para atender as pessoas que vêm. E as casas, como o MAP também, têm trabalhos fora, em comunidades, que, aliás, é um dos focos do MAP. O motivo da criação do MAP é o atendimento às comunidades carentes. E com o crescimento desse trabalho, os trabalhos se ampliaram para trabalhos mediúnicos, de tratamento, palestras, passe, como qualquer casa espírita. Mas o foco sempre foi, e o nosso dirigente gosta de dizer, continua sendo, o atendimento às comunidades carentes. É o espiritismo na prática, é a caridade na prática. Então nós temos que sair da nossa zona de conforto. E o médium começa saindo da zona de conforto estudando, se esforçando para ler, para refletir e para colocar em prática, não só na casa espírita, mas na sua vida. O trabalho nosso nessa encarnação é um trabalho de mudança de paradigma. Entendam isso. A Terra vai mudar, mas vai mudar radicalmente, com o afastamento dos espíritos muito violentos, que serão acompanhados por Jesus em outro orbe, em outra escola, porque eles são amados também e não estão sendo castigados, é o que eles precisam. Ir para um orbe menos evoluído, onde eles vão continuar a jornada lá. Os que ficarem na Terra, os bem-aventurados, mansos e pacíficos que herdarão a Terra, precisam estar regenerados. Então, precisamos nos regenerar. E a casa espírita é um excelente instrumento para isso. E fora da casa espírita, os atos da nossa vida, onde o amor tem que prevalecer, onde as nossas atitudes é que contam. Termos amigos, mas termos amigos sinceros, sermos sinceros com os nossos amigos. Novas amizades, eu não digo nem outras pessoas, um novo nível de amizade, onde você pode se abrir com o outro, onde o outro pode se abrir com você, e você vai entender e vai ser entendido. E não vai ficar divulgando isso, porque é uma confiança entre dois seres. Amigos que, quando um for para o hospital, o outro não vai fazer uma visita protocolar, mas vai realmente dar apoio, vai ver o que aquela pessoa precisa. Amigo, para no momento de dor, de infelicidade de um, como por exemplo um processo de depressão, esse amigo não vai se afastar, muito pelo contrário, aí é que vai procurar dar ajuda. Amigos, irmãos, espíritos que se amam, reconhecereis os meus discípulos por muito se amarem. E é isso que nós temos que fazer, colocar o amor em ação nesse mundo, e amor em ação é caridade. Aliás, é a proposta do MAP, movimento de amor ao próximo. Então, nos trabalhos do MAP, por exemplo, qual é a situação ideal? Que todos se ajudem, em cada polo, em cada casa, e não entrarem num processo de fofoca, de briga, de discussões que não levam a nada, porque isso gera um ambiente psíquico horrível para casa, porque é uma casa que é uma bolha vibratória, e as pessoas estão cometendo os mesmos erros. E aí, como diz o Dr. Bezerra, quando uma casa espírita começa a formar grupos, grupinhos, ele diz assim, que a casa acaba se transformando em clube,
um clube onde os aprendizes de espiritismo se reúnem na hora de lazer. Isso está dito na obra Dramas da Obsessão, de Dona Ivone Pereira, o espírito Dr. Bezerra de Menezes. Então, uma casa espírita não pode ser um clube, pode ser até um ponto de encontro, onde até temos alguma atividade de lazer, porque, no fundo, todas as atividades feitas com prazer geram um processo de cura. No MAP, por exemplo, nós temos o artesanato, que é muito importante, homens e mulheres participam. Aquele artesanato, naquele ambiente com a espiritualidade junto, se as conversas são salutares, se um apoia o outro, ali as pessoas botam às vezes para fora seus dramas e aquele grupo se ajuda e está fazendo algo útil que vai se reverter para alguém. Os trabalhos na cozinha para fazer as quentinhas para os moradores de rua, se o grupo for bem unido, se as conversas forem boas, eles estão se ajudando ali e fazendo algo maravilhoso, né? Aquela comida que é fluidificada. Então, os trabalhos numa casa espírita vão além das reuniões mediúnicas, da maneira que nós as entendemos, de tratamento, ou seja lá o que for. E as reuniões de estudo, as palestras, elas são a base de uma casa espírita. É dali que normalmente saem bons trabalhadores, das reuniões públicas, de palestras e dos grupos de estudo. Saem os bons trabalhadores, pessoas são tratadas, refletem sobre a sua vida, topam ter uma atitude de mudança. Então, todos os trabalhos são importantes. E toda reunião é um ser coletivo, tá bom? Falei muito, né? Dei uma pausa aqui, mas são assuntos inerentes. O outro item vai ser o das sociedades propriamente ditas, das sociedades espíritas, das casas espíritas. E vamos refletir agora um pouquinho sobre isso. Então vamos conversar um pouquinho sobre a sociedade espírita, a casa espírita em geral. Kardec nos deixou aqui no Livro dos Médiuns, do item 334 ao 350, uma série de informações sobre a formação das sociedades das casas espíritas. No tempo de Kardec, ele teve aquela monte de espíritos, né, muitos elevados, e ele utilizou esse contato para codificar a doutrina espírita, mas ele formou também a Sociedade Espírita em Paris, a primeira casa espírita organizada, e ele deixou mais ou menos assim um modelo, um molde, né? Cabe dizer o seguinte, toda casa espírita, para se formar, o que normalmente acontece não é simplesmente um grupo, vamos montar uma casa espírita. Normalmente a casa espírita ela é formada na espiritualidade já. E as pessoas que vão fazer parte do primeiro andar, vamos dizer assim, são intuídas para isso. E sempre tem um médium que tem aquela ideia e que recebe uma comunicação para se formar aquela casa. Eu estou vivendo um processo parecido com esse, com um grupo de amigos que algumas médias tiveram essa informação do lado de lá de montar uma casa. E está sendo montada essa casa, ela já foi até montada. E sempre é assim, a informação vem de lá. E o grupo daqui se organiza para fazer com que no plano físico as coisas aconteçam. Mas do lado de lá aquilo já foi idealizado. E as pessoas que no plano físico montam a casa já vieram até com essa programação reencarnatória de participar, pelo menos durante um tempo, ou pelo tempo todo de vida, daquele grupo, daquela casa. E Kardec, então, deixou algumas informações para aquele grupo se organizar. Então, é fundamental numa casa espírita o quê? Precisa de uma administração, queira ou não queira, vai ter que lidar com dinheiro, com burocracia, de formação e registro da casa, toda essa parte que não diz respeito ao lado espiritual, mas que é necessário. Então, precisa ter gente preparada para isso.
Normalmente tem uma pessoa, um voluntário que é contador, um voluntário que é formado em administração, e as pessoas vão sendo agrupadas dessa maneira. E se forma a sociedade formalmente. Mas é fundamental que tenha médiuns ostensivos. E esses médiuns vão chegando então na casa, e normalmente a casa já é formada através de um desses médiuns. Os estudos são fundamentais, os grupos de estudo, as reuniões públicas, que, conforme eu disse, são o que atraem as pessoas para casa, e começa a organização da casa nos moldes que todos vocês devem conhecer, né? Uma casa espírita bem estruturada, ela tem uma parte administrativa, a parte física precisa de manutenção, precisa de despesas, e normalmente na casa espírita, como nós não temos recursos, é através da venda de livros, de doação de pessoas. Aí entra o pessoal do artesanato fazendo coisas para serem vendidas. Enfim, um bazar para vender roupas que foram doadas, uma espécie, uma cozinha com um barzinho para vender doce, salgado para as pessoas que frequentam, e é isso que sustenta a casa, né? Toda a casa espírita, quando se forma, a gente costuma dizer, tem que ralar, não tem muita facilidade, né? E o trabalho espiritual, então, acontece. Quando esse grupo do lado material está consolidado, a espiritualidade que conhece cada um já começa a dar as orientações, já começa a ter uma integração com esse grupo, que começa então a produzir. Então, qual é a finalidade para quem participa, nós encarnados? Primeira é a nossa transformação, a famosa reforma íntima. Esse é o primeiro ponto. Então, todo participante da casa ele está disposto a mudar suas atitudes, seus pensamentos. E a outra finalidade? Auxiliar aos outros que chegam à casa, encarnados e desencarnados. E aí aquele grupo dos encarnados que tem seus obsessores, eles são tratados no plano espiritual daquela casa. E as pessoas entre os encarnados, os que chegam com seus dramas, a espiritualidade acompanha essas pessoas. E aquele núcleo, então, se transforma num ponto de luz. E conforme o esforço, a seriedade e a vontade de servir, porque precisa haver a vontade de servir daquele grupo, a casa vai crescendo. Às vezes nem tanto no plano físico, mas no plano espiritual. Então nós temos casas de grande porte, temos casas de diversos tipos. O MAP, por exemplo, qual foi a idealização do MAP? Vários polos. Ao invés de uma casa enorme, vários polos atendendo populações de vários locais do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Hoje nós temos polos em São Paulo, em Caraguatatuba, temos até em Portugal e outros aí que estão sendo idealizados ainda. Então, o MAP tem essa característica de se espalhar, né, em polos, ao invés de ser uma casa grande recebendo muita gente. Acaba sendo uma casa grande, mas o que torna uma casa grande mesmo é o amor dos seus trabalhadores, porque a equipe espiritual sempre vai ser amor. Então, se nós não atrapalhamos os espíritos, porque tem isso, às vezes os encarnados atrapalham. Então, se é um grupo unido, se é um grupo com um propósito elevado, que estuda e que se dedica, o aproveitamento é muito grande. E aí nós tiramos grandes proveitos, fazemos grandes amizades. E a Casa Espírita também tem isso, até pelo lado nosso, porque as pessoas vão se conhecendo melhor e é natural do ser humano você ter amigos ali que se encontram fora da casa por afinidade ou grupos de amigos. Então a formação de uma casa começa na espiritualidade e tem continuidade aqui no plano físico. Não nos esqueçamos do momento que nós estamos vivendo, da necessidade que nós temos de transformação íntima, de mudança íntima. Não se esqueçam que tudo isso que a gente vive vai passar e que nós vamos voltar para a vida espiritual, de onde nós viemos. E o bom emprego do tempo
na transformação íntima e para estender a mão para o próximo, num trabalho integrado com a espiritualidade, como um verdadeiro servidor de Jesus, vai trazer muito bem-estar. E esse desencarne do Espírito, que é servidor do Cristo, vai ser sempre um desencarne tranquilo e nós seremos muito bem recebidos do outro lado. E vamos olhar para trás e vamos dizer assim, tudo valeu a pena. Como foi bom eu ter me envolvido com esses trabalhadores do Cristo. Agora eu voltei para casa, como foi bom para mim. Podem ter certeza que é muito bom servir e trabalhar, servir a Jesus e servir ao próximo. E, sobretudo, mudar intimamente. Bom, nosso tempo se esgotou. Hoje eu não apresentei nenhum filmezinho, falei muito, mas eu agradeço muito pela atenção de vocês. Por favor, leiam o capítulo e no próximo estudo nós vamos para o último capítulo do Livro dos Médiuns, que eu devo dividir pelo menos em duas partes. E esse capítulo é o capítulo 31 das dissertações espíritas, que vai permitir que a gente faça várias observações, e aí eu vou trazer alguns filmezinhos para vocês não ficarem me ouvindo falar o tempo todo. Que Jesus abençoe a todos vocês, obrigado aí pela atenção. Coloque suas dúvidas nos comentários ou pelo e-mail contato@map.org.br. Assunto Livro dos Médiuns. Um grande abraço, um beijo para todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.